Vale FM. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer ao vivo aqui na bancada do Jornal Vale FM, ele que é um dos representantes da comunidade na Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas e veio nos falar sobre um projeto, que ele protocolou aí nas últimas sessões ordinárias do nosso Poder Legislativo, que trata de um assunto que é delicado, haja visto a atual situação de expansão do mercado imobiliário no município. O vereador Esaú Bayer, do MDB, está aqui ao vivo com a gente e vai nos falar de um projeto que trata sobre o uso de bate-estacas, a regulamentação desse equipamento que, vamos combinar, em algumas oportunidades causa muito transtorno para os moradores aqui da região central. Meu caro vereador Esaú, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia a todos os ouvintes da Vale, também é um prazer estar aqui, fazia um tempinho que a gente não vinha na rádio para conversar, trazer um pouco dos nossos projetos. Estamos aí para falar um pouquinho desse projeto que é tão polêmico, mas é tão importante para o nosso município, que é o uso desse bate-estaca, O que o motivou a trazer esse assunto à tona? Se não me falha a memória, em 2023 esse assunto tinha passado pela casa, vereador? O que me motivou para trazer esse assunto à tona é que, assim, devido ao crescimento, a expansão imobiliária aqui da nossa cidade, a construção civil, isso às vezes gera um certo incômodo para a vizinhança, e o bate-estaca é uma das coisas que mais geram transtornos aí para a população, A gente tem uma máquina que começa às 7 horas da manhã a bater, a trepidar a casa, muitas vezes, criar fissuras nas paredes, trepidação nas janelas. Isso causa um incômodo muito grande. E desse ano de 2024, no final de 2024 até agora, início de 2025, várias pessoas me procuraram, durante a eleição, agora no início do mandato, por causa de alguns serviços, alguns trabalhos aí feitos com esse bate-estaca aqui pela cidade que estavam gerando problemas. Mandavam vídeos, mandavam áudios, eram situações assim que realmente eram perturbadoras. E foi o que motivou a gente a trazer esse projeto para a Câmara. A gente sabe que em 2023 ele passou pela Câmara através do vereador Écio, só que na época ele fez um projeto de lei, que não era um projeto que insere a lei complementar, que é o que deveria ser feito, mas ele trouxe esse tema para a Câmara de Vereadores. Há alguns anos atrás, o vereador Leozinho também fez um projeto no mesmo sentido, para tentar colocar limite nessa situação do bate-estaca, só que não teve sucesso, e a gente agora conseguiu, dentro da lei, com justificativas plausíveis, retomar esse projeto para a Câmara, e já passou para a primeira votação na Câmara de Vereadores e agora está aí para a segunda votação. Muito bem. Qual que é a proposta? O que está se propondo nessa ocasião? É a proibição do uso do bate-estaca, não? De início, sim. Tá. De início, sim, até porque há medidas alternativas, para a proibição desse bate-estaca, que é aquelas hélice, sapata, perfuratriz, enfim. Mas conversando já na época ali com alguns vereadores, inclusive esse projeto foi apresentado em março desse ano, eu fiquei até agora em novembro esperando que outros vereadores fizessem alguma emenda para melhorar, para aprimorar, o projeto nosso, que seria a questão do seguro, que seria a questão do laudo cautelar, seria a questão do perímetro, que pudesse, mas ninguém fez. Ninguém fez esse projeto. Então a gente apresentou no dia da votação ali uma emenda, sendo que o bate-estaca tivesse um raio de 100 metros, Não podia ter nenhuma construção no raio de 100 metros. E a emenda passou. O projeto, foi aprovado ali em primeira votação, e ontem durante a manhã nós fomos surpreendidos ali com alguns construtores aqui do nosso município. Eles estiveram na prefeitura, daí o prefeito disse: não, o projeto está na Câmara ainda, conversa com os vereadores. Eu estava numa situação lá no bairro da Praça,
Me chamaram, eu vim, conversei com os construtores, em torno de 20 construtores, fizemos uma reunião ali no plenário, e eles pediram que a gente fizesse algumas melhorias no projeto, para não prejudicar também a construção civil. Certo. A gente sabe também a gente não quer prejudicar ninguém. Não, lógico que não. Os construtores a gente não quer prejudicar, mas também não podemos esquecer dos munícipes. Tem que ver o cidadão também. O cidadão, acho que nesse ponto, não vou dizer que é o mais importante, mas a gente tem que olhar com muita atenção. Claro, claro. Né? Então eles pediram que a gente colocasse algumas coisas dentro desse projeto. Uma delas é esse laudo cautelar, que é nesse perímetro de 100 metros. Que a empresa, né, ela vai fazer vistoria em todas as casas, ver se não tem rachaduras, ver se não tem alguma pessoa acamada, doente, e vai colocar isso no laudo, né, para poder ter a liberação do batistaca. Na reunião também foram levantadas a hipótese de colocar um seguro, né, de ter um seguro para que, caso venha acontecer de uma casa rachar, alguma situação, um muro quebrar, alguma situação assim, a gente ter essa segurança que vai ser pago, né? E a outra questão foi a questão do habite, também que foi levantado na reunião. Liberar o habite a partir do momento que, se tiver algum problema, aquele problema for sanado. Né? Então, são medidas que a gente está estudando, né? Junto com o jurídico, vamos estudar para ver se a gente consegue apresentar ainda para essa segunda votação. Há também uma hipótese, Sidney, que possa vir a acontecer, é que nós vamos fazer brevemente uma reforma no Código de Obras do nosso município. Né? Isso até foi levantado pela vereadora Déda na reunião. E ela lembrou disso, que nós vamos ter em breve essa reforma do Código de Obras. Sendo que a gente não consiga colocar essas emendas dentro do projeto, haja vista que foi já feita a primeira votação deles, a gente retira o projeto, a gente cria um corpo de um projeto novo e joga junto com a nova lei do Código de Obras do nosso município. Então pode ser que isso aconteça. A gente vai continuar brigando por esse projeto, a gente acha que ele é muito importante, muito necessário. Sem dúvida. A gente não quer ver o nosso município sendo prejudicado, porque mais que seja que aquela empresa que está fazendo, está construindo, está trabalhando, ela venha a estragar uma casa, venha ali a prejudicar algum munícipe, a gente sabe que a reforma nunca vai ficar a mesma coisa. A emenda nunca vai ser melhor que o soneto. Exatamente. Então a gente tem que ter bastante cautela com isso aí. Esse projeto vai acontecer, ele vai rodar na casa, sim. Seja agora através dessa modificação na lei complementar, ou seja lá na frente no Código de Obras. Então o que a gente vai fazer? A gente pegou todas as anotações do pessoal das construtoras, estamos formando um corpo para apresentar como emenda. Se caso a gente não tiver tempo hábil para apresentar essa emenda, devido já à primeira votação que teve, a gente retira o projeto, monta um projeto já com um texto final pronto e apresenta junto à modificação do Código de Obras. Muito bom. Eu parabenizo justamente, né, por ter essa visão, né, por parte do munícipe. Eu confesso aqui para vocês, e quem à época acompanhou a programação sabe que eu também, né, vivenciei isso aí próximo da minha casa lá em 2023. E a reivindicação naquela época, eu lembro, né, que foi levantada pelo vereador Essinho, não era proibir as obras, mas é como o vereador bem disse, há alternativas, há medidas paliativas para quando esse tipo de obra tem que ser executada na região central, próximo às casas, né? Todo mundo sabe que o nosso solo, ele é mole, é um solo de tabuleiro, né, de areia lavada, e quando você bate um equipamento desse de bate-estacas próximo a residências, você estremece o quarteirão inteiro. E aí é claro que as construtoras, elas são sempre muito solícitas ao dizer assim, não, toda avaria que tiver na sua casa, a gente vai se comprometer a arrumar. Mas o cidadão não é obrigado a querer obra na sua casa para que alguém faça algum empreendimento, né? É claro que o desenvolvimento ele é pertinente, mas o pessoal tem outras alternativas, as perfuratrizes, tem outras maneiras de estaquear as obras. Só que a gente também, claro, tem que ser sensível às reivindicações dos construtores. Eles alegam o quê? Esses equipamentos, como por exemplo aquela broca que perfura, ele é 3 vezes mais caro do que o próprio batistaca, né? E aí há de se entrar num consenso em relação a isso para que todas as partes, né, não saiam lesadas e haja um consenso para não atrapalhar o desenvolvimento também do município. Eu até brinquei durante a reunião, conversando, que a conversa foi se tornando
começou um pouco exaltada, a gente foi levando para um caminho mais pacífico, certo, né? A gente até comentou durante a reunião o que seria mais caro, às vezes contratar uma perfuratriz ou ter que reformar 3, 4 casas dentro do raio de construção. Alguns ficaram meio assim, mas tem a questão judicial, vai para a justiça, daí se a casa ganhar, reforma. Cara, não é assim. Não tá alisando o cidadão. Tipo assim, se ganhar, beleza, e se não ganhar? Não, mas o fato de ir para a justiça, isso gera custo para o cidadão. Gera custo para o cidadão, gera incômodo. É absurdo falar isso. Tem uma questão muito importante também que foi levantada aí por um cidadão à tarde, uma conversa, questão de acamados, autistas, isso, exato, que também gera um transtorno, né, emocional. Então, são todas essas situações vão ser levantadas, vão ser conversadas, vão ser bem elaboradas, a gente vai ficar bem em cima disso aí. Acho que a gente tem que ter regras. Isso. A gente não quer prejudicar a Construção Civil. A Construção Civil é o que está impulsionando Tijucas hoje. Com certeza. É o que está trazendo desenvolvimento para nossa cidade. A região, aliás, né? Eu tenho muito respeito, tenho muita cautela com a construção civil. Até durante a reunião eu tive a humildade de dizer que poderia ter conversado com eles antes e não conversei. Eu fui procurar os munícipes, procurei as pessoas que se sentem lesadas, mas contrapartida do nosso gabinete está sempre aberto para esse tipo de discussão. Então a gente vai chegar nesse termo aqui de colocar limites, colocar posições que não prejudiquem os dois lados e vamos da melhor maneira possível aprovar esse projeto, se Deus quiser. Mas o parabenizo, viu, vereador Esaú, porque a comunidade, vocês são pagos pela comunidade para representá-la, né? E muito boa, muito pertinente aí essa discussão. Tenho muito respeito por isso, né? Algo mais em destaque que o senhor gostaria de colocar sobre o trabalho? Hoje eu vim preparado para isso, certo, né? Vim preparado para essa situação da reunião. A gente está aí com alguns projetos aí em tramitação na casa, mas de repente, né, eu apresentei nas minhas redes sociais, mando depois mensagem para você, para a gente talvez trazer uma outra discussão. Maravilha. Hoje eu vim preparado realmente para falar sobre o Batistaca. E eu coloco os microfones da Vale FM inteiramente à disposição de vocês muito que fazem esse trabalho em representar a comunidade, viu, vereador? Sempre às ordens. Muito obrigado mesmo, tá? Muito bem, conversamos ao vivo com o vereador Esaú Bayer nessa manhã. Lembrando que a Vale FM transmite, viu, meus amigos, as sessões ordinárias do Poder Legislativo. E se você gosta da sua cidade, você quer saber, né, sobre o desenvolvimento do município, acompanhe as sessões, seja em loco na Câmara Municipal, que fica aqui na rua Coronel Bichli, é aberta para toda a comunidade. Se não quiser, ouça no conforto da sua casa aí pela Vale FM, pelos canais sociais da própria Câmara, tá bom? Você não tem motivos para não acompanhar o trabalho dos vereadores.